notícia de momento, breaking news aqui na nossa programação. Agora, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão. São 4 mandados no total. São cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, no âmbito das investigações que apuram o possível vazamento de dados da Receita Federal envolvendo autoridades. Além desses mandados de busca e apreensão, foram determinadas medidas cautelares, entre elas monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento de exercício de função pública, cancelamento de passaportes, proibição de saída do Brasil. Vamos com o Theo Cury, nosso analista já aqui ao meu lado, acompanhando as informações, Theo, e até para a gente contextualizar aqui qual investigação estamos falando. Nessa semana já falávamos sobre as apurações e determinações recentes do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Foi uma leitura de capa no jornal Folha de São Paulo, essa informação e essa deflagração de operação são mandados de busca e apreensão cumpridos no âmbito de uma investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Operação cumprida, realizada pela Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito das fake news. Um inquérito muito antigo, em tramitação no Supremo desde 2019, aberta essa investigação de ofício pelo ministro Dias Toffoli, que presidia o Supremo Tribunal Federal na ocasião e que coloca como relator da investigação, naquela época, o ministro Alexandre de Moraes. Desde então, a investigação continua, uma investigação muito criticada. No começo foi criticada pela Procuradoria-Geral da República, inclusive criticada por políticos e ainda hoje é muito criticada. Na ocasião, houve uma concordância dos ministros de que era necessária a manutenção, a abertura e manutenção da investigação desse inquérito por conta do momento que o Supremo vivia, de ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu menciono a PGR porque nessa operação de hoje, quem fez o pedido foi a Procuradoria-Geral da República. Partiu da PGR. 4 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news, autorizada essa operação pelo ministro. E aí vale o destaque, se a Procuradoria-Geral da República fazendo esse pedido, estamos falando de alvos que têm foro privilegiado. Provavelmente foro privilegiado. Ponto importante essa investigação tramita no Supremo há 7 anos em sigilo. Nos tem detalhes aprofundados sobre as camadas e as informações que envolvem essa investigação. Imagina só a cena, uma operação da Polícia Federal, servidores públicos de alto escalão na mira e no centro de tudo uma acusação que é uma verdadeira bomba. O acesso indevido aos dados fiscais de algumas das pessoas mais poderosas do Brasil. Pois é, vamos mergulhar de cabeça nessa colisão de gigantes entre o Supremo Tribunal Federal e a Receita Federal. Tudo começa aqui. Na manhã do dia 17 de fevereiro de 2026, agentes da Polícia Federal estão na rua cumprindo mandados. Mas o alvo, olha só, não eram criminosos comuns, eram os próprios auditores da Receita Federal, nas casas deles. E aí fica a grande pergunta, né? O que é que está acontecendo para levar uma ação tão drástica? A polícia batendo na porta de quem, em tese, fiscaliza as contas do país. É isso que a gente vai desvendar agora. A resposta, como em muitas histórias de poder, está nos dados. Mais especificamente nos dados sigilosos de ninguém menos que os membros do Supremo Tribunal Federal, o STF. E para a gente entender o tamanho do problema, é fundamental conhecer esse conceito, o sigilo fiscal. Pensa assim. É como o segredo médico das nossas finanças. É uma garantia de que nossas informações de renda, patrimônio, tudo isso está protegido. Quebrar esse sigilo sem um motivo legal muito, mas muito claro, é um crime sério. E a escala da acusação é, sinceramente, impressionante. A investigação apura o acesso aos dados de mais ou menos 100 pessoas, todas elas ligadas ao STF. E não estamos falando só dos ministros, não. Os alvos incluíram familiares bem próximos, como a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o filho de outro magistrado. Isso torna tudo ainda mais pessoal, mais delicado. Tá, mas como é que essa suspeita toda veio à tona? Como a investigação começou? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e ver o passo a passo. A cronologia aqui é a chave de tudo. Antes mesmo de 2026, a própria Receita Federal já tinha começado uma investigação interna sobre acessos suspeitos.
Mas aí, em 12 de janeiro, o ministro Moraes, que estava como presidente do STF na época, abre um inquérito por conta própria lá no tribunal. Fontes dizem que esse movimento do Supremo acabou dando uma acelerada na investigação que já rolada na Receita. O resultado? As duas apurações se juntam e culminam na operação da PF em fevereiro. O ponto central da investigação é esse aqui, olha. A diferença entre um acesso motivado e um acesso imotivado. Um auditor pode e deve acessar dados se isso faz parte de uma fiscalização oficial, por exemplo, ou se um promotor pede as informações para investigar um crime. Isso é legal, é motivado. Agora, o que é totalmente ilegal é o acesso imotivado. Sabe, aquela espiadinha por pura curiosidade, sem nenhuma justificativa de trabalho, é exatamente essa linha que a investigação quer saber se foi ou não cruzada. E para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, existe um pano de fundo financeiro bem pesado que a imprensa conectou esse caso todo, envolvendo um grande banco. O que os jornais relataram foi o seguinte: as suspeitas de vazamento de dados lá no STF ficaram muito mais fortes depois que um caso bem importante envolvendo o Banco Master chegou para ser julgado na corte. A partir daí, parece que o tribunal ficou de orelha em pé, com possíveis acessos aos dados dos seus membros. E aqui a história ganha contornos, digamos, bem complexos. Segundo foi noticiado, o escritório de advocacia da esposa do ministro Moraes tinha um contrato com o Banco Master. E o valor? R$3.600.000 por mês. Se a gente projetar isso ao longo de 3 anos, o valor total do contrato poderia chegar à impressionante marca de R$129 milhões. É claro que esse contexto financeiro, ligando uma das partes do processo a um familiar direto de um ministro do STF, adiciona uma camada extra de sensibilidade e levanta várias discussões sobre a investigação. Bom, com acusações desse calibre, é claro que as consequências para os servidores investigados foram imediatas. E do outro lado, a Receita Federal também se posicionou de forma oficial. As medidas cautelares determinadas pelo ministro Moraes foram pesadíssimas. Os 4 servidores investigados foram afastados de suas funções, estão usando tornozeleiras eletrônicas, tiveram seus passaportes cancelados e, para completar, estão proibidos de sair do Brasil. São medidas muito duras que mostram a gravidade das suspeitas. Em resposta a tudo isso, a Receita Federal soltou uma nota oficial bem firme. A instituição disse que não tolera nenhum tipo de desvio de conduta e reforçou que o sigilo fiscal é um pilar básico de todo o sistema de impostos do país. A Receita também defendeu seus controles internos. O argumento é que os sistemas deles são totalmente rastreáveis, ou seja, qualquer acesso indevido deixa um rastro digital, uma espécie de impressão digital que pode ser seguida, auditada e punida. E para provar que o sistema funciona, eles mencionaram que desde 2023, 7 processos disciplinares já foram abertos, resultando em sanções e até em demissões. No final das contas, esse caso vai muito além dos nomes e das acusações. Ele toca em feridas profundas, em questões sobre o equilíbrio de poder, a proteção da nossa privacidade e principalmente a confiança que depositamos nas instituições. E isso tudo deixa no ar uma pergunta bem complicada, na verdade. Quando o judiciário investiga o fisco e o fisco tem acesso aos dados do judiciário, como é que a gente garante que a investigação seja imparcial? Quem fiscaliza os fiscalizadores? É um dilema enorme que está no centro desse embate institucional, onde os limites do poder e o nosso direito à privacidade estão totalmente em jogo.